Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Vamos falar um pouquinho sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum. Então, o documento A Constituição Dogmática Dei Verbum, gostaria de destacar alguns aspectos gerais do documento. Primeiro, o documento vai privilegiar conceitos como comunicação, relação, conversa, amizade. O documento fala desse Deus que se autocomunica, desse Deus que se revela a nós como amigos, esse Deus que se comunica, esse Deus que se relaciona conosco. Ele vem ao nosso encontro. A Constituição Dogmática, ela possui 26 números. Geralmente os documentos da Igreja, a gente não fala em termos de páginas, mas em termos de números. E ele também vem contemplado em 6 capítulos. Lá no proêmio, isto é, no número 1 do documento, já vem mostrando um pouco o espírito desse documento. Ele diz, escutando religiosamente a própria revelação de Deus. Essa Constituição, ela quer fazer o quê? Ela quer, em consonância com o Evangelho, sempre com os concílios anteriores, aí cita o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I, apresentar a genuína doutrina da revelação de Deus, a genuína doutrina da própria fé católica. O capítulo 1 vai falar da revelação de Deus. Então vai primeiro apresentar um pouco a natureza e o objeto da revelação. Então, número 3, ele passa pela teologia da criação, retomando figuras centrais do Antigo Testamento, a figura de Abraão como pai da fé, Moisés, a quem foram entregues as tábuas da lei, até chegar ao Evangelho. Na sequência, aí já apresenta a centralidade de Jesus Cristo. Lá no número 4 vai dizer, Cristo completa a revelação. Então é um texto muito importante, no número 4, vou destacar, lá no meio diz Jesus Cristo, verbo feito carne, enviado como homem aos homens, fala, portanto, as palavras de Deus. E consuma a obra de salvação que o Pai mandou-lhe realizar. Então, Cristo completa a revelação de Deus. Isso no número 4. No número 5 vai pontuar que não é suficiente que Deus se revela, mas é preciso que o ser humano acolha na fé essa revelação de Deus. E no número 6, aí vai falar sobre as verdades reveladas. Vou ler um pequeno trechinho. No número 6 diz, pela revelação divina, quis Deus manifestar-se e comunicar-se a si mesmo, e os decretos eternos da sua vontade a respeito da salvação dos seres humanos, dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que supera abundantemente a capacidade da inteligência humana. Então Deus se autocomunica, Deus revela os seus decretos, Deus comunica os seus decretos. Então do número 2 até o número 6, nesses números que constitui o capítulo 1, nós temos o que é revelação. Vale a pena ler esse documento. É um documento muito bonito e profundo. No capítulo seguinte, que é o 2, vai falar da transmissão da revelação divina. E já logo de antemão, no número 7, vai mostrando que Deus dispôs amorosamente para que permanecesse íntegro, fosse transmitido às gerações futuras. Então o documento mostra a centralidade dos apóstolos. Os apóstolos têm uma importância central no ato da transmissão. Porque como o Evangelho poderia chegar a nós? Ele precisou dessas testemunhas oculares, isto é, daqueles que viram, que participaram, que testemunharam aquilo que Cristo falou e fez, e por meio deles nós podemos crer. Então eles são importantes e são centrais. No número 8 vai falar da Sagrada Tradição,
eu vou retomar só um trechinho lá do número 8 sobre a Sagrada Tradição. Diz o número lá no meio: assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela próprio é e tudo quanto ela acredita. Nós temos aí a grande definição de tradição. A Igreja, na sua doutrina, na sua vida, no seu culto, vai perpetuando para todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela acredita. Lá nos números 9 e 10, vai retomar as relações entre Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, mostrando que ambas constituem uma só fonte divina. E no número 10, então, faz essa importante afirmação de que o munus de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita e contida na tradição foi confiado ao magistério vivo da Igreja. Ele põe: esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas está a seu serviço. A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja. Cabe ao magistério vivo da Igreja essa autoridade exercida em nome de Jesus Cristo, interpretar devida e corretamente, autenticamente, o Evangelho e toda a tradição da Igreja. E aí nós entramos no capítulo 3. O número 11 então vai falar da inspiração divina e a interpretação da Sagrada Escritura. Vai mostrar que Deus se serve dos agiógrafos para transmitir a sua palavra. É o termo inspiração. Deus inspira os autores. Deus mesmo é o grande autor da Sagrada Escritura. E depois a interpretação é preciso sempre em consonância com aquilo que a Igreja ensina, com aquilo que a Igreja mostra. Diz aqui o número 12, mas com a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do mesmo Espírito que a levou à redação. Esse mesmo Espírito é o Espírito que ilumina, é o Espírito que ensina, é o Espírito que mostra à Igreja por onde caminha a interpretação. O capítulo 4, que vai falar sobre o Antigo Testamento, ele vai mostrar que o Antigo Testamento precisa ser valorizado plenamente, e vai mostrar na sequência que tanto Antigo quanto o Novo Testamento precisam ser lidos em sua unidade, na unidade dos dois testamentos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento precisam ser venerados, precisam ser valorizados plenamente. E no capítulo 5, então, vai falar sobre o Novo Testamento. Lá no número 17 diz: Cristo estabeleceu o reino de Deus na terra, manifestou com obras e palavras o Pai e a sua mesma pessoa e levou a cabo a sua obra, morrendo, ressuscitando e subindo glorioso ao céu e finalmente enviando o Espírito Santo. Então essa centralidade de Cristo, do evento pascal, isto é, da sua morte e ressurreição. E aí vai falando um pouco sobre a origem dos evangelhos, o número 18, falando do caráter histórico dos evangelhos, e na sequência vai falando os outros escritos do Novo Testamento, e o último capítulo é o capítulo 6, que vai falando então da Sagrada Escritura na vida da Igreja. Então no número 21 já diz que a Igreja venera a Sagrada Escritura. A Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras como também o próprio corpo do Senhor. Na sequência vai falar das traduções, que todo cuidado na tradução do texto sagrado, lá no número 22. No número 23 vai falar do dever apostólico dos estudiosos. 24, a importância da Sagrada Escritura para a teologia. Lá no número 24 então diz: a Sagrada Teologia apoia-se na Palavra de Deus, escrita e juntamente na Sagrada Tradição, como seu fundamento perene. Veja que bonito. A teologia
busca a sua base sempre na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. E o número 25, então, vai recomendar a leitura do texto sagrado, mostrando que o texto sagrado é central, não somente na vida do sacerdote, mas também de todos os fiéis. Nós somos convidados a ler e conhecer cada vez mais o texto sagrado. E aí o número 26, nós temos a conclusão. Eu vou ler essa conclusão para fechar um pouco o nosso vídeo. É o número 26 da Constituição Dogmática Dei Verbum. Desse modo, pois, com a leitura e os estudos dos livros sagrados, difunda-se a palavra de Deus e seja acolhida com honra. Retomando 2 Tessalonicenses 3:1. E cada vez mais encha os corações dos homens o tesouro da revelação, enviado à Igreja. Assim como a vida da Igreja cresce com a assídua frequência do mistério eucarístico, assim também é lícito esperar também novo impulso de vida espiritual, do aumento de veneração da Palavra de Deus, que permanece para sempre. Então esse é um documento fundamental, é uma construção dogmática sobre a revelação, sobre a transmissão, e vai mostrando como que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, são elementos centrais da nossa fé e da nossa compreensão. Muito obrigado por acompanhar essa nossa reflexão estrutural sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum. Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.